Tem um filme chamado Privacidade Hackeada, que está no Netflix, que fala bastante sobre esse incidente e é muito interessante para a gente entender o contexto dessa conversa. Esse evento, atrelado a alguns outros eventos que nós tivemos, inclusive aqui no Brasil, no ano de 2018, eles fizeram que a nossa legislação fosse mais ágil e a gente avançasse com a nossa lei que já estava no forno. Então, foi lá em agosto, 14 de agosto de 2018, que nasce a nossa LGPD, que nasce a Lei 13.709, que é a Lei Brasileira de Proteção de Dados. Vocês devem estar também ouvindo falar sobre, mas quando é que começa a valer a nossa LGPD? Quando é que é o início da vigência? É agora, é depois? Eu vou falar sobre isso, tá bom? É um pouquinho complexa essa conversa. Vou deixar um pouquinho mais tarde, para mais tarde. Não é novidade aqui no Brasil a questão de proteção de dados. Nós temos na nossa lei pelo menos 28 normas que falam sobre proteção de dados ou privacidade ou segurança de informação. Desde o Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, Código Civil e por aí vai. Todos eles falam alguma coisa sobre proteção de dados. Só que não é uma coisa específica. Agora nós ganhamos uma lei com 65 artigos falando especificamente sobre proteção de dados, tá? Nós adotamos o modelo europeu. A nossa origem, a origem da nossa lei é o modelo europeu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa conversa, mas as principais características são de que nós temos uma autoridade única, independente, deveria ser independente. No caso do Brasil ainda não é, mas a tendência é que seja, com o avançar aí das conversas, a nossa cultura vai se amoldar a esses princípios. Tudo isso é muito novo para nós brasileiros, mas muita coisa vai mudar, inclusive a independência e a importância desse tema. Nós chamamos de Lei Geral da Proteção de Dados, porque ela atinge tanto pessoas de direito privado quanto de direito público, ou seja, o governo também tem que obedecer essa lei. E nós não estamos falando só do meio online, estamos falando também do meio offline. Porque no meio online, por exemplo, nós já temos uma série de regras que foram, inclusive, incorporadas no código, na LGPD, mas essas regras já existiam no Marco Civil da Internet. Algumas coisas sobre consentimento e por aí vai. Nós não modificamos com a LGPD, nós duplicamos, nós aproveitamos o que já existia para aprimorar. Então, não é novidade isso que nós estamos falando, não é totalmente novidade. Agora, importante que todo mundo saiba qual é o espírito dessa lei, qual é a importância dela, o que ela exatamente tenta proteger. É coibir o uso abusivo das informações nossos dados pessoais, diminuir o impacto que o uso pelas empresas ou até pelo governo pode causar na nossa vida privada. É esse o grande objetivo. E quem viu o filme do Facebook entende exatamente o que nós estamos falando. Quando uma empresa ou quando alguém, né, quando o governo, no caso até lá do filme, era um candidato, quando ele invade a nossa vida privada e manipula os nossos dados, o prejuízo, o dano que isso causa é imenso. Quando você multiplica isso por 98 milhões de pessoas, eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, mas vale muito a pena ver esse documentário, muito interessante, mas a coisa é muito grave quando você chega numa escala capaz de mudar rumos da democracia, inclusive, né? Então, essa história é muito séria. A lei tem alguns fundamentos e eles não são novidades também para nós, desde respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra e imagem, liberdade da expressão, o fomento ao desenvolvimento econômico, nada disso é novidade. A novidade para nós é uma coisa chamada autodeterminação informacional. O que significa isso? O poder que nós aqui nessa sala ganhamos
de controlar quem, por quê, sob quais circunstâncias, por que tempo vão usar os nossos dados pessoais. A nossa lei acaba por equiparar os nossos dados pessoais como uma propriedade nossa. Vitor quer que ninguém me aceita. Desculpa, só um segundo, Renato. Tô tentando. Desculpa, pode seguir. Não tem problema. Então, nós temos essa equiparação aos dados pessoais como um patrimônio nosso. Nós passamos a controlar quem pode utilizar os nossos dados pessoais. É mais ou menos essa a nossa conversa, tá? O que a LGPD regula? É o tratamento de dados. Toda operação realizada com dados pessoais, desde a coleta, produção, recepção, classificação, o culto dele também. Utilização, acesso, e aí uma série de verbos, mas resumindo aqui, desde quando um dado pessoal entra na nossa organização, até quando ele é descartado, isso se chama tratamento de dados. Em inglês, eles colocaram o nome de processamento do dado. Nós aqui falamos de tratamento de dados. Então, nós vamos bater um papo aqui e vamos chegar à conclusão de que todos vocês nas empresas tratam dados pessoais, nem que sejam os dados do RH, mas todo mundo aqui, em toda a organização, nós vamos ter dados pessoais, um em maior escala, outros em menor escala, mas nós vamos sempre nos deparar com dados pessoais dentro das nossas organizações. E o que é dado pessoal? Toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, algumas informações podem, em primeiro plano, já identificar uma pessoa, mas às vezes não. Às vezes eu preciso juntar pedaços de informação para conseguir identificar uma determinada pessoa. E se eu consigo, com pedaços de informação, juntar e chegar a uma pessoa, esses dados, essas informações, esses pedaços de informação, eles são dados pessoais perante a lei. Nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. E tem uma outra categoria, uma categoria que exige uma atenção maior, que é o dado pessoal sensível. Toda informação que revele origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Esse conjunto de hipóteses, de informações, eles são consideradas como dado pessoal sensível. Eu até coloquei o desenho aqui de uma foto de uma pessoa para demonstrar que por uma foto você consegue dados biométricos de uma pessoa. A nossa digital é dado biométrico. Às vezes a nossa postura, nosso jeito de caminhar, ele é um identificador de uma pessoa. Então, tudo isso é tratado como dado sensível. Acho que aqui tem bastante gente de RH, não é isso? Eu acho que sim. Sim. É isso, né? Então, dentro da nossa área de RH, nós temos, muitas vezes, trânsito de informações de saúde das pessoas, seja por laudo, seja por exame, seja porque nós tomamos conhecimento. Então, isso tudo é informação sensível. Raça, etnia, às vezes a religião passa por nós o tempo todo. Esses dados são sensíveis. Então, desde a coleta, o uso dessas informações, tem que ter um cuidado maior, uma forma de tratamento específica. Aqui, olha, nós temos só para tentar colocar de uma maneira mais prática para vocês, o que é dado pessoal. Marcela Albuquerque da Silva, CEO da Mundo Grande S.A., ganha 20 milhões de dólares por ano. Nós temos aqui um conjunto de informações. É inegável que essa pessoa está identificada. Ela não é que seja identificável, nós já sabemos quem é essa pessoa. Ela está absolutamente identificada, né? Agora, inclusive aqui eu tenho uma informação, um dado sensível, que é a foto dela. Se eu começo a excluir algumas informações,
dentro de uma base de dados, dentro de uma planilha, eu talvez consiga ir tirando, olha, Marcela Albuquerque da Silva, portanto, ela continua identificada. Bom, agora eu tirei o sobrenome. Eu tenho Marcela, que é CEO, ganha 20 milhões de dólares por ano. Será que ela é uma pessoa identificada ou ela é uma pessoa identificável ou nem dá para identificá-la? A gente anonimizou. A gente não consegue mais identificar. Bom, quantas Marcelas CEO ganham 20 milhões de dólares por ano? Opa, talvez com essas 3 informaçõezinhas eu consiga saber de quem nós estamos falando. Poxa, então esse conjunto de dados, parece que não, mas ele pode ser dado pessoal, caracterizado como dado pessoal, porque ele consegue fazer com que a gente chegue na Marcela Albuquerque da Silva, tá bom? Isso é só uma brincadeira para a gente dar o conceito de que dado pessoal é a informação, o conjunto de informações que, se agregadas, fazem com que a gente chegue àquela pessoa, especificamente. Vamos falar sobre as pessoas nessa conversa sobre proteção de dados. Nós temos o titular, que somos cada um de nós aqui nessa sala. Nós ganhamos um pacote de direitos, enquanto que as organizações, o governo, ganharam um pacote de obrigações. Então, nós vamos falar sobre os nossos direitos mais tarde. Nós somos o titular. Existem 2 figuras interessantes, que é o controlador e o operador. Controlador, a lei diz que é a quem cabe decidir sobre o que fazer com aquelas informações, com aquele banco de dados. Aquele banco de dados foi coletado, foi reunido ou é utilizado por ele, e é ele que decide o que fazer. Por exemplo, nós no RH, toda empresa tem os dados dos seus empregados. Portanto, podemos dizer com tranquilidade que cada empresa é a controladora dos dados dos empregados. É ela que decide o que fazer. Por exemplo, ela pode decidir compartilhar essas informações com um parceiro que processa a folha, por exemplo, uma empresa especializada em folha de pagamento, em RH. Então, nós compartilhamos com esse parceiro para que ele preste algum serviço em cima desses dados, do banco de dados dos nossos empregados. Quando a gente faz isso, nesse exemplo, nós temos a figura do operador, que é esse escritório de contabilidade, esse escritório de RH. Esse operador executa um tratamento conforme a instrução do controlador. Então, nós, empresa, contratamos uma outra empresa, que é o operador, e nós a contratamos e instruímos para que ela faça alguma coisa em cima da nossa base de dados. Então, nessa situação, nós temos nossa empresa como controladora e aquele parceiro como operador. Tá legal. E qual é a diferença prática? A diferença é que, por mais que a gente entregue isso para uma outra empresa, e se essa empresa fizer algo de errado, algo que contraria a lei, ou que possa prejudicar a privacidade dessas pessoas, nós, aqui como controladores, seremos responsáveis. Então, veja só, nós contratamos uma empresa, eventualmente essa empresa subcontrata outra, essa outra contrata uma quarta que vai fazer o armazenamento dos dados, por exemplo. Então, é uma cadeia de fornecedores que a gente, às vezes, perde o controle do que se faz e se realmente tomam todos os cuidados em relação aos dados do controlador. E, no fim, quem vai ser o primeiro a ser acionado, a responder por qualquer reclamação, é o controlador. Então, vocês, talvez, aí, prestadores de serviços, já comecem a receber, ou já tenham recebido, dos seus próprios clientes, contratos ou exigência de questionários, respostas de questionários, porque eles estão preocupados como você, como operador, trata os dados dele, porque ele é o controlador e ele é o responsável solidário
pelo que você fizer, pelo que a sua empresa vier a fazer. E da mesma forma, vocês, cada empresa precisa se preocupar com os parceiros que contrata. Será que esses parceiros estão adequados aos novos parâmetros de proteção de dados? Porque senão nós vamos ser responsabilizados. Então, é uma cadeia de responsabilidade. Um supervisiona o outro, porque é uma cadeia, quem não fizer isso vai acabar sendo responsabilizado. Então, Renato, sim. desculpa, você falou que podia te interromper, né? Por favor. Mas quando você fala que a empresa tem que tomar muito cuidado com quem ela contrata, vai existir algum tipo de certificação para garantir a empresa de que aquela outra empresa que ela está contratando está seguindo essas regras da nova lei? Vai, com certeza. Ainda não existe. Hoje você tem certificações de segurança da informação. Então, você tem a ISO 27, 27.000 em diante, ela certifica de que aquela empresa está amparada em termos de segurança da informação. Isso já existia, tá? Antes mesmo da lei de proteção de dados. Mas a certificação sobre proteção de dados, se essa empresa segue a LGPD, ainda não existe, mas certamente daqui a pouco vai existir. A nossa lei ainda nem está em vigor, a gente ainda tem bastante coisa para viver, mas certamente já tem gente se mobilizando para ser certificador. E aí você me fez lembrar de uma informação importante, porque a LGPD ela tem dois pilares principais. A privacidade, então é a forma como você usa os dados das pessoas, por que você usa, se você usa adequadamente, na medida certa, de maneira proporcional, transparente. Aí tem uma série de princípios a serem seguidos, que é muito sobre a forma como você usa. E tem um outro princípio que é a segurança. Se você usa dados de pessoas, você é obrigada por lei, você empresa, obrigada por lei a proteger essas informações contra ataques de terceiros, contra violações acidentais ou violações ilícitas, né? Ou contra acidentes internos. Nós temos que ter regras de segurança também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu vou te passar só uma dúvida que eu tenho aqui. Se ela não se enquadrar agora, você deixa para responder depois. Se numa busca através do CNPJ, que é um dado empresarial, seja pela internet ou por algum formulário manual, a pessoa chega aos dados de uma segunda pessoa. É considerado um problema isso dentro da lei? Uma consulta a um CNPJ, por exemplo? Especialmente porque vou dar um exemplo aí na linha do que você está falando. Tá. Quem é sócio, administrador, tem no contrato social, esse contrato social está registrado na junta comercial, e ele é público, não é? Sim. Poxa, então se é público, eu posso deitar e rolar. Não é bem assim. Ele está público lá na junta comercial, você tem uma forma de chegar a esse dado, que é para uma finalidade, a transparência, são finalidades específicas que não, por exemplo, eu como empresa vou descobrir quem é o dono de uma certa empresa para eu poder fazer marketing com ele ou para fazer alguma coisa. Então, assim, eu estou quebrando a finalidade que eu estou usando, a atividade que eu estou realizando não está adequada àquela finalidade. Então, se você, pesquisando no CNPJ, chega numa pessoa, ok, isso não é um problema por si só. Nós vamos discutir um pouquinho melhor, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tá ótimo. As formas de uso, né? Uhum. Mas você pegou um exemplo, será que se eu fizer isto, eu estou infringindo a lei? Acho que essa pergunta tem que estar na nossa cabeça a partir de agora. Será que isso que eu estou fazendo é adequado? Essa é a pergunta que precisamos ter sempre em mente, porque a lei define o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Olha, já chegamos nesse assunto, que é a base legal para tratar dados pessoais. Existem, a lei chama de requisitos, mas são hipóteses que nós podemos utilizar, nos embasar para utilizar dados pessoais. Existem 2 artigos na lei, um fala sobre dados pessoais gerais de identificação, que são aqueles nome, CPF, RG, telefone,
e-mail, endereço, que mais? Endereço comercial, dados gerais de identificação. Eles têm 10 hipóteses para a gente poder utilizar. E a lei traz algumas outras hipóteses para a gente tratar dados pessoais sensíveis, que são aqueles sobre religião, vida sexual, origem racial, saúde, a nossa biometria, nossa informação única, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, passando rapidamente, porque são muitas, mas só para vocês terem uma ideia. Muita gente tem na cabeça que agora a gente precisa do consentimento para usar dados das pessoas. Não, consentimento é uma das hipóteses. Eu posso, no meu dia a dia, no meu marketing, falar, eu vou pegar o consentimento das pessoas para poder mandar e-mails. Será que eu preciso fazer isso? Eu posso. É uma das hipóteses, é a primeira, a mais conhecida, consentimento. Mas o consentimento, a lei traz, eu nem coloquei esse slide, mas a lei traz alguns requisitos para que esse consentimento seja válido. Por exemplo, nós temos que explicar exatamente o que nós vamos fazer com aquele dado que nós coletamos e vamos usar. Nós temos que armazenar esse consentimento. O consentimento é revogável, ele tem que ser expresso e inequívoco. Então, assim, a lei colocou um parâmetro bastante alto, igual ao da Europa, para a gente obter o consentimento. Em algumas situações ele é necessário, algumas situações ele é muito recomendável, mas na maioria das situações nós temos que fugir dessa hipótese que é o consentimento, porque ele nos dá trabalho. Se a empresa adota esse método, essa hipótese, esse embasamento legal, ela vai ter algum trabalho de armazenar, de verificar se está sendo coletado direitinho, e vai sofrer a hipótese de a eventualidade dessa pessoa, sei lá, não querer mais receber as comunicações. Ela vai lá e desclica, né? Ela tira o opt-in dela e simplesmente nós somos obrigados a não usar mais os dados dela. Então, nem sempre o consentimento é a melhor saída. Existe uma outra, que está aqui até em negrito, que é o legítimo interesse. Vamos falar rapidamente sobre isso. Então, consentimento é uma das hipóteses que a gente pode tratar dados das pessoas. Já pensou se para usar os dados, para armazenar os dados, para processar os dados dentro das nossas empresas, do nosso pessoal de RH, a gente tivesse que pedir consentimento? Como é que vocês veem isso? Chegar em cada funcionário e falar, você, por favor, consente que eu utilize os seus dados, eu preciso armazenar, eu tenho que ter prontuários, eu tenho que armazenar dados até que falam da sua saúde. Já imaginou como seria complicado a gente ter que fazer isso dentro das nossas empresas? Seria impossível. Então, a lei traz esse segundo, que é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Será que esse tratamento que eu estou fazendo, eu não estou fazendo em cumprimento da lei? É o caso do RH, na maioria das vezes. Nós tratamos dados, não é porque nós queremos, nós precisamos, nós compartilhamos com o governo. Então, dentro do RH, na maioria das vezes, na maioria dos tratamentos, nós vamos nos deparar com esse embasamento legal, que é cumprimento de obrigação legal. Tá? O governo pode invocar um embasamento de execução de políticas públicas, órgãos de pesquisa podem também utilizar dados para pesquisa, nós também podemos utilizar um outro, e muitas vezes é o caso, né? Cumprimento de obrigação contratual, obrigação contratual com o titular do dado. Então, vou dar um exemplo aqui prático. Eu sou uma empresa de e-commerce, alguém comprou algo de mim, então, para eu entregar, eu preciso compartilhar os dados dele com uma empresa de logística, uma empresa de transporte. Quando eu faço esse compartilhamento, eu não preciso pedir para ele, porque eu estou fazendo isso para cumprir uma obrigação que eu tenho com ele. Está dentro da razoabilidade. É óbvio que eu não posso e eu não preciso compartilhar todos os dados com a empresa de transporte. Será que eu preciso compartilhar, aliás, coletar
nome da mãe, nome do pai, onde nasceu, origem racial, a cor. Eu não preciso desses dados. Então, a lei trata sobre isso. Será que as informações que você está coletando e que você está manipulando no seu dia a dia, elas são necessárias? Você precisa saber onde o cara nasceu, qual é a origem dele. Então, às vezes, nós temos visto dados excessivos nos nossos bancos de dados. Até na área de RH, a gente tem se deparado com isso e fazendo alguns ajustes. Bom, da mesma forma, nesse meu exemplo, se eu tenho lá um banco de dados completo daquele meu cliente, na hora de fazer a entrega, será que eu preciso informar para o entregador todas as informações? Não, eu só vou informar os dados estritamente necessários para que ele faça aquela entrega. Então, isso é um exemplo de cumprimento de obrigação contratual. Exercício regular de direito também é uma outra hipótese, muito utilizado por advogados ou por empresas, que ela está relacionada a processos judiciais e administrativos. Então, num determinado processo, eu preciso coletar e informar, compartilhar dados, às vezes lista de pessoas, às vezes endereço para citar testemunha, seja lá o que for, eu posso tratar dados dentro do processo. Proteção da vida e da incolumidade é uma outra hipótese que eu posso invocar, se é para salvar vidas ou para proteger pessoas, eu posso também utilizar dados. Aqui as situações são muito variadas, mas, sei lá, se nós estamos num acidente e para salvar aquela pessoa, eu preciso coletar os dados dela, ou de um grupo de pessoas. Então, isso é tranquilo. Proteção da saúde, isso é uma coisa específica para os profissionais de saúde. Eles não precisam ficar pedindo consentimento das pessoas, porque eles estão amparados pela lei. O último aqui, proteção de crédito. A proteção ao crédito, os bancos, instituições financeiras, ou até mesmo as empresas, podem fazer as suas investigações, as suas pesquisas, utilizar dados das pessoas em nome da proteção do crédito. E eu deixei por último aqui o legítimo interesse do controlador. Não vou me estender porque ele é um pouco complexo, mas é só para deixar a semente aí com vocês. O legítimo interesse, ele está muito relacionado à empresa que quer cumprir a finalidade dela. Se a finalidade dela é vender, vou até colocar aqui um slide para a gente falar um pouquinho. Se ela quer vender produtos, ela vai imprimir ali algumas ações de apoio e promoção a essas atividades. E uma delas é marketing, por exemplo. Então, nós temos sempre que, ao invocar essa hipótese legal que é o legítimo interesse, nós temos que fazer um teste de equilíbrio para saber se essa ação que nós vamos adotar, ela está equilibrada, está harmoniosa com os direitos daquele titular e a legítima expectativa desse titular. Se a gente fizer um teste e isso realmente estiver equilibrado, nós podemos invocar esse requisito, esse embasamento legal e não precisamos de consentimento. Vou dar um exemplo nas nossas vidas práticas. Nós vamos à farmácia, a vida inteira aconteceu isso, e a primeira coisa que nos pedem é o CPF, né? Eles nos identificam no sistema e eles vão armazenando todo o nosso hábito de consumo, nosso histórico de compras. Isso nos dá o quê? A oportunidade de ter descontos e melhores compras, porque as compras serão mais direcionadas. Ele sabe lá que eu consumo um determinado produto e aí ele acaba veiculando para mim, direcionando determinados produtos mais que vão fazer com que eu compre e do meu lado eu vou ter uma promoção, vou ter um desconto. Maravilha. Então, veja que essa ação que ele está fazendo, que é para aumentar as vendas dele, ela está de acordo com a minha expectativa e não está violando nenhum direito meu. Estamos ok com isso, as duas partes estão ok. Bom, mas quando eu descubro que a farmácia vende as minhas informações,
para os laboratórios, para os produtores, para os fornecedores daqueles produtos que eu compro, ou pior ainda, ele compartilha com o meu plano de saúde o meu hábito de consumo, opa, mas aí a coisa muda de figura, porque o meu plano de saúde pode, eventualmente, com base no meu hábito de consumo, ele pode tentar prever doenças que eu possa vir a ter, ele pode, para calcular riscos, ele pode, eventualmente, se eu compro uma medicação para doença terminal, só que não é para mim, é para minha avó. E o plano de saúde pode entender que eu sou de alto risco e, eventualmente, cancelar o meu plano ou me cobrar mais por isso. Eu não sei o que pode acontecer. De toda forma, isso não está na minha expectativa. Eu não sabia disso. Eu não sabia que a farmácia compartilhava esses dados. E, com isso, nós quebramos essa balança. Aí nós não estamos mais falando de... não está mais atendendo a minha legítima expectativa. Eu me sinto lesado, eu me sinto invadido na privacidade. Eu sabia que a farmácia conhecia o meu hábito, mas não era para ela ficar compartilhando aquilo que eu compro. Então, isso faz com que a gente tenha um desequilíbrio e aí não há mais como se falar em legítimo interesse. Quebrou o legítimo interesse. Então, legítimo interesse é uma boa solução, uma boa saída para as empresas, especialmente na área de marketing, mas nós temos que sempre ter o equilíbrio e nos preocupar com a invasão na vida daquela pessoa. O que pode desequilibrar? Um monte de e-mails que incomodam as pessoas, ligações telefônicas, nem pensar, mensagens de texto também podem ser invasivas. Nós temos que ter um equilíbrio aí para manter a privacidade das pessoas e não invadir essa intimidade e não incomodar essas pessoas. Tá bom? Sobre dados pessoais sensíveis, nós temos outros critérios. Por assim, premissa, nós sempre vamos precisar do consentimento das pessoas. Então, se eu preciso utilizar foto dessa pessoa e eu não encontro embasamento em alguma outra coisa, vou dar um exemplo prático na vida das empresas. Eu quero fazer uma campanha com fotos das pessoas, uma campanha interna. Poxa, isso eu não tenho como dizer que isso eu estou cumprindo uma obrigação legal? Não estou. Eu estou fazendo proteção à vida? Não estou. Então, eu preciso ver se isso encaixa. Às vezes eu vou me deparar com a situação de que a única saída é o consentimento. Então, eu tenho que ir lá no funcionário e, sim, pedir consentimento para ele. Não é para tudo, mas, eventualmente, dentro das nossas atividades, nós vamos nos deparar com a necessidade de consentimento. Se você, por exemplo, divulga aniversariantes do dia em telas espalhadas pela empresa, será que você não está, de alguma forma, infringindo a intimidade dessa pessoa? Será que ela gosta disso? Será que ela não se sente invadida porque o aniversário dela é uma data que coincide com a morte da mãe e é um dia em que ela está muito triste, ela não quer ser invadida e não quer ser cumprimentada, ela quer manter aquela informação não pública, em especial porque nós estamos divulgando foto dessa pessoa. Será que isso está adequado? São perguntas como essa, nas rotinas das nossas empresas, que nós temos que rever. Deixa eu tentar lembrar algum outro exemplo de dado pessoal sensível que nós precisaríamos do consentimento. Agora não me ocorre dentro do RH. Mas dentro do RH, nós temos diversas situações que precisam de revisão, desde o simples manuseio de currículos. Exemplo, como é que vocês recebem currículo? Eu fui visitar uma empresa em que era uma indústria no interior e eles recebiam na recepção, tinha lá uma caixinha com pilhas de currículo. E eu fui exatamente fazer essa apresentação para eles. Enquanto me identificava para recepcionista, eu mesmo peguei essa pilha de currículos
e levei comigo, levei para minha reunião. E em um currículo você tem muitas informações. Então, se essas informações são utilizadas de maneira inadequada por um terceiro, ou se elas são até conhecidas por alguém que não poderia ser conhecida, e com isto, aquele titular teve algum dano, nós acabamos ser responsáveis por isso. Então, eu fiz essa brincadeira com eles, falei, olha, eu mesmo roubei um monte de dados pessoais de vocês, de responsabilidade de vocês. Então, desde o recebimento do currículo, a forma como recebe o currículo, como armazena, como descarta, tudo isso faz parte de uma rotina do RH. E dentro do RH é um mundo cheio de dados pessoais, geralmente a área de maior concentração nas empresas, então as rotinas de RH precisam ser revistas. Desde, outro exemplo corriqueiro, listas de pessoas com informações de telefone celular, telefone de contato, às vezes endereço, e-mail, essa listinha para um rápido contato. É muito comum nas empresas. Isso em mãos erradas pode ser um problema. Desde até o incômodo que uma instituição de caridade pode causar, ligando diretamente no ramal das pessoas, ou oferecendo produtos, empresas oferecendo produtos, seja lá o que for, é uma infinidade de possibilidades que podem impactar na vida das pessoas. E nós, como empresa, precisamos tomar cuidado. Dentro da área de RH, várias rotinas precisam de revisão. Bom, para falar sobre dados pessoais sensíveis, o recado é, em geral, precisa de consentimento, a menos que a gente encontre uma outra hipótese legal. Geralmente vai estar ligado à obrigação legal. Se a gente está usando aquele dado pessoal sensível para cumprir a lei, então, ok. Mas, se não, em geral, precisamos do consentimento. Para dado pessoal sensível, nós nunca vamos poder invocar o legítimo interesse. A lei não permite. Nós precisaríamos, então, do consentimento. Tá bom? Lene, alguma pergunta aqui? Não, pode seguir. A lei brasileira se aplica, a gente já falou um pouquinho que nossa lei vem da Europa, e a lei europeia ela tem um limite uma extensão muito grande que pode até chegar ao Brasil. É diferente, Renato? Ela é igual, né? Assim, o espírito dela é muito, muito parecido, né? As bases, os princípios e tudo. Algumas coisas nossas são diferentes, mas eu diria que a nossa lei é menor, ela é mais enxuta e mais objetiva. Lá é bastante completa e mais rígida, mais rigorosa. E lá eles falam que a lei europeia vai se aplicar até em outros países, no Brasil, por exemplo, quando houver uma empresa europeia naquele lugar. Então, se é um cidadão europeu. Ou seja, se eu trabalho numa empresa, é uma empresa americana, por exemplo, que está aqui no Brasil, ela vai seguir as leis dos Estados Unidos e não a nossa. Não. Eu vou falar sobre isso agora, mas pegando da Europa, ela tende a dizer isso. Olha, não importa o país em que você esteja, a lei europeia vai chegar lá. Mas, aqui no Brasil, como é que faz? Nós temos uma lei brasileira. E o pessoal discute muito qual que se aplica, a lei europeia ou a lei brasileira? Em geral, a lei brasileira. Assim, não é que em geral, é a lei brasileira. Por quê? A lei brasileira diz o seguinte, que ela vai se aplicar sempre que o tratamento dos dados for realizado no Brasil, quando o tratamento tem por objetivo oferta ou fornecimento de bens ou serviços no Brasil, os dados tratados são de pessoas que estão localizadas no Brasil, ou se são dados coletados no Brasil. Portanto, se a gente está falando de coisas que acontecem aqui no Brasil, mesmo que você trabalhe para uma empresa europeia, você estando aqui no Brasil, a lei brasileira diz que se aplica a lei brasileira. Mas a europeia também diz que se aplica a lei europeia. E agora? Nós temos um conflito de lei. A grande vantagem é que as duas leis são muito parecidas, inclusive nas penalizações.
Então, se eu fosse um europeu aqui no Brasil, eu não vou querer ficar invocando a lei europeia. Invoco a lei brasileira, que vai ser mais fácil. E eu vou ter as mesmas proteções. Então, a gente não tem esse conflito. Mas veja que interessante. Se o processamento do dado, o tratamento do dado acontece fora do Brasil, mas esses dados tiverem sido coletados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Então, eu posso usar a lei brasileira para me proteger, eu como titular, mesmo se a coisa estiver acontecendo em outro país. A coisa é um pouco complicada, mas isso é só para dar a ideia de que muita gente acha que é a lei europeia que predomina. Não é, é a lei brasileira. Quando as coisas acontecem aqui no Brasil, se aplica a lei brasileira. Esses requisitos da lei não serão aplicáveis quando o tratamento for conduzido por uma pessoa física sem objetivos econômicos, sem fins lucrativos. Por exemplo, se um de vocês tem aí uma planilha com dados de pessoas, dos amigos, de contatos, seja lá o que for, mas você não tem fim econômico, então você não está sujeito a essa lei. A sua empresa, sim, mas você não. Quando o tratamento tem propósito jornalístico, artístico ou acadêmico, também não precisamos nos preocupar com a lei. Ou quando o tratamento tem finalidade de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação criminal. Ou seja, a polícia também não está, a polícia, o Ministério Público ou essas autoridades investigativas, elas não estão sujeitas, não precisam se preocupar com esses cuidados no uso dos dados. Tem uma dúvida aqui, Renato. A pessoa exemplificou assim: a lei prevê alguma punição no caso de abrir preços de um fornecedor a outro, no caso de uma negociação? Por exemplo, o fornecedor X, né, falar para o fornecedor X, o fornecedor Y pratica certo valor. Né? Eu falo que o meu concorrente pratica um determinado valor, em busca de uma redução do valor do produto vendido para aquele fornecedor. Entendi. Aí é interessante essa pergunta para ficar claro uma coisa que eu não mencionei de forma muito enfática. Nós estamos sempre falando de dados pessoais, dados das pessoas físicas. Então, isso me parece um dado de uma pessoa jurídica. Ou seja, isso mesmo. Olha, a empresa A pratica certos dados, certos preços, né? Então, a gente está fornecendo uma informação, a gente está compartilhando uma informação de uma empresa. Então, aí a gente pode buscar outros meios, mas não esta lei. Esta lei protege nós aqui como pessoas físicas, apenas as pessoas físicas. Nós aqui que ganhamos um pacote de direitos e as empresas só ganharam obrigações. Então, essa hipótese não está contemplada aqui nessa lei. Ok. Renato, você pode tirar uma dúvida? Sim. Meu nome é Almir, eu sou profissional de TI, tá? Tá. A minha dúvida foi a seguinte, quando esse primeiro item do não se aplica, né, o tratamento é conduzido por pessoa física sem fins econômicos. Uhum. Tá, no caso, assim, eu acabei de desenvolver uma aplicação para uma empresa para uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Uhum. Né? E ela mantém um cadastro de pessoas, de beneméritos, pessoas que fazem doações, trabalhos voluntários, esse tipo de coisa. A LGPD se aplica a esse cadastro? Se aplica sim. Aqui, essa hipótese é especificamente para pessoas físicas. É como eu e você. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Renato, Milene me convida para uma festa na casa dela. E eu vou, maravilha, na sexta-feira. Eu vou lá como Renato, pessoa física. E lá, ela me apresentou para um monte de gente interessante, eu fui pegando cartão de um, pegando cartão de outro lá e tal. E, nesse momento, sou Renato. Mas, quando eu chego segunda-feira no meu escritório, e aí eu começo a cadastrar aquelas pessoas e mandar um e-mail, dizendo, olá, foi um prazer te conhecer, venha tomar um café aqui comigo. Aí a gente começa a mudar de figura, não é mais o Renato falando, é o Peixoto e Cury falando, é o Renato falando em nome da instituição Peixoto e Cury. Então aí a gente já começa a migrar, né, para uma pessoa jurídica, não é mais a pessoa física. E aí, indo no seu exemplo específico, eu tenho inclusive alguns clientes, nós estamos implementando
o programa de privacidade em ONGs. Será que a ONG precisa obedecer? Sim, precisa. Não importa que ela não tenha fins econômicos. A ONG que eu atendo, por exemplo, ela faz uma ligação, um canal de conexão entre pessoas que precisam de cirurgia para uma correção específica e os centros médicos especializados. Então, ela viabiliza as cirurgias. Então, são informações super sensíveis. São informações de saúde, são dados de criança, que eu não mencionei aqui, mas criança também tem proteção especial. Então, essa ONG, não é porque ela não tem fim lucrativo que ela não precisa se preocupar. Ela precisa e muito, tá? No caso que eu mencionei, são informações super sensíveis, que é informação de saúde. O vazamento dessas informações pode causar um imenso problema na vida das pessoas, tá? Então, a lei não enxerga o fim lucrativo, o tamanho da empresa, ele está mais preocupado com o potencial do risco que essa manipulação, esse armazenamento dos dados pode causar à vida íntima das pessoas. Consegui responder, Almir? Conseguiu sim. E nesse caso, né, que eu citei, nós temos, no caso, 2 cadastros. Um das pessoas que são os beneméritos, como eu falei, trabalhadores voluntários. E outro é o cadastro dos assistidos, as pessoas que se beneficiam de cesta básica e outras coisas, né? Perfeito. Esses também estão protegidos pela lei. Estão sim, todo mundo. Tá E interessante sua pergunta, porque a gente acha que são nossos empregados, então não tem problema, são nossos empregados lá dentro de casa. Não. A lei não distingue se é de dentro de casa, se são os nossos empregados, se são os nossos clientes, ou se são terceiros que passam na calçada. São titulares. Nós aqui somos titulares, os empregados são titulares, as pessoas desconhecidas que passaram em frente à empresa são titulares. Tem um cliente que é do varejo e ele tem lojas em shopping, e ele diz que tem uma câmera em frente à loja dele, que filma o shopping, filma as pessoas que passam no shopping. Essa câmera estaria adequada ou não? Ou seja, isso é só para pegar o gancho no que você está falando, de que são pessoas desconhecidas. Nós estamos captando dados que são a imagem das pessoas, até do desconhecido. Esse desconhecido é o titular do dado. E eu estou captando um dado sensível, que é a imagem dele, sem um propósito amparado pela lei. Então, veja, eu estou invadindo a privacidade dessas pessoas que estão passeando no shopping. Então, foi um ponto que nós recomendamos modificar e que tem impacto no business dele, né? Porque ele quer saber se o shopping está movimentado, se não está. Nós precisamos de outras alternativas. Por exemplo, existem câmeras que borram o rosto das pessoas. A gente vai ter que ser criativo para poder cumprir a lei. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, ampara todas essas pessoas, todas as categorias de pessoas físicas, não importa se é de dentro ou de fora. Renato, sim. Acho que se aplica aí nesse momento também. Como entidade, aí a gente pensando como entidade, como sindicato e associações. Uhum. Existem entidades que têm bancos de currículo, por exemplo, nos seus sites, para que seus associados tenham acesso. Como funciona esse tipo de serviço agora com a nova lei? É uma pergunta interessante. Será que quando a gente faz isso, de onde vêm esses currículos? É a pergunta que eu faria. Esses currículos são mandados pelas próprias pessoas que querem se candidatar, e ela Imagino que sim. Por favor, sindicato, eu posso incluir meu currículo aí no seu banco? Perfeito, você já tem o consentimento, você não deve usar esse banco de dados, né? Isso fugiria da expectativa e seria um uso fora da finalidade adequada se, por exemplo, o sindicato vendesse essas informações para uma empresa parceira fazer marketing em cima dessas pessoas. Exemplo, vendo isso para uma empresa de consultoria, de requalificação, eu não sei.
Sim, sim. Então, vamos vender, porque aí a empresa começa a entrar em contato com ele e fala, olha, soube que você está desempregado, soube que você está procurando emprego. Veja que isso é delicado, porque quando eu entrego um currículo, isso acontece muito no nosso mercado de advogados. Eu quero uma recolocação, eu estou no Peixoto e Cury, mas eu estou insatisfeito. Então, eu secretamente vou lá e entrego um currículo para concorrer a uma vaga num outro escritório. Mas o mercado não pode saber, é algo que ninguém quer que o mercado fique sabendo inteiro que você está se recolocando, né? Certo. Então, se o mau uso por aquela empresa que recebeu o meu currículo, ele sei lá, compartilha com outra pessoa, com outra empresa, e de alguma forma vaza o fato de eu ter entregue um currículo, isso pode me causar um grande dano. E eu fui dar esse exemplo numa agência de publicidade, e aí a moça falou, isso aconteceu de verdade comigo. Lá no nosso escritório, nós costumamos fazer assim, quando tem uma vaga, em vez de sair procurando na rede social, a gente liga para o nosso escritório concorrente, que são amigos nossos. Falou, olha, sei que você fez uma concorrência, aí você fez uma seleção, manda para nós os currículos que você não pôde aproveitar. Então, existia essa troca, mesma coisa, eles ligavam para a gente, falavam, vê o que você não usou, dá aqui para mim. Hoje não podemos mais fazer isso. Imagina que eu compartilho minha pilha de currículos, que tem lá uma pessoa que é da empresa dele, que trabalha lá com ele. E fazendo isso, eu posso, inclusive, causar a demissão dele do atual emprego. Então, essa manipulação, ela estaria fora da finalidade, esse compartilhamento que eu estou fazendo, ele seria sem base legal, ele me causaria responsabilidades. Então, entendi. Então, vamos supor, se fosse o contrário, ao invés de um banco de currículos, a entidade tivesse um banco de vagas disponíveis no mercado para que as pessoas físicas acessassem, aí é uma outra situação. Não, e veja, pode manter o seu banco de currículos. Eu acho que o que não faria sentido é você ficar coletando currículos para lá e para cá para fomentar o seu banco de dados, porque aí essa pessoa nem sabe que você tem os dados dela num banco de currículos, né? Então, entendi. Acho que aí a gente precisaria analisar com calma. Mas você abrir para as pessoas, olha, mandem os currículos e vamos deixar aqui no nosso banco, perfeito, porque você está usando transparência, as pessoas, de alguma forma, estão dando consentimento para aquilo, e não há nenhum problema. E se eu, Renato, não quero mais que meu currículo esteja aí, eu ligo para você e falo, vamos descadastrar? Entendi. Você descadastra. Então, não vejo problema de você ter esse banco de dados. Só não pode compartilhar. Não pode fazer um mau uso deles. Entendi. Tá bom. Um uso com uma finalidade que você não estava, que aquele titular não estava esperando. A finalidade dele era que você divulgasse entre potenciais empregadores, não com parceiros que vão ficar telefonando para ele. Entendi. Tá ótimo. Tá bom? Tá ok, obrigado. Alguém mais alguma pergunta? Não, pode seguir. Tá. Vamos falar agora da parte boa, do que nós aqui ganhamos, né? E que deixa as empresas numa saia justa. A lei fala o seguinte, qualquer um de nós aqui tem o direito de exigir explicação, exigir a informação de qualquer organização sobre a existência de dados nossos naquela organização. Então, é o que a lei chama de confirmação da existência de tratamento. Eu bater na porta e falar assim, ô Bradesco, você utiliza dados pessoais a meu respeito? Eu quero saber quais e por quê. E veja, numa organização do tamanho do Bradesco, eles vão ficar lá, né, batendo cabeça. Será que eu fui um ex-empregado? Será que eu sou um cliente, um ex-cliente? Cliente em plataformas diferentes, que estão em banco de dados diferentes? Isso pode ser um desafio para as empresas, e especialmente empresas muito grandes. E eu tenho direito de ter acesso a esses dados, é o número 2. O pior de tudo é que a lei brasileira, diferente da lei europeia, a lei europeia fala que sem atraso injustificado. A lei brasileira fala que as empresas precisam dar a resposta simplificada imediatamente. O que é imediatamente? 2 segundos, 2 dias, 1 semana? Esse imediatamente abre
discussões, e de forma completa em até 15 dias. Então, esse é um dos maiores desafios para qualquer empresa. Se alguém bate na porta e fala, eu quero saber quais dados a meu respeito você tem. Então, muita gente vai ser pega de surpresa. O fato é que se a empresa não responde dentro do prazo, vai estar sujeita às penalidades, porque está descumprindo a lei. Então, veja só como é preocupante. Nas minhas idas, eu fui buscar muito conhecimento, já fui a 3 cursos e eventos na Europa, porque eles estão, esqueci de dizer isso também, a Europa, que tem uma lei muito parecida com a nossa, na verdade a nossa é parecida com a da Europa, é uma lei de 2016, a nossa é de 2018, então eles estão pelo menos 2 anos na frente da gente, eles já estão vivenciando na prática, né? A lei deles entrou em vigor em 2018. A nossa sequer entrou em vigor. Então, o que eu ouvi bastante lá foi de empresas dizendo que os principais titulares que reclamaram, que pediram informações, que criaram algum problema, são ex-empregados. Muitas vezes por bullying. Então, o empregado sabe que aquilo vai dar um super trabalho, ele tem o direito de chegar na empresa e falar assim, eu quero todos os meus dados que existam dentro da empresa, eu quero cópia, dentro do prazo de 15 dias. Então, isso, para nós, é algo preocupante. Se alguém pede isso, nós não estamos preparados. Eu vou falar sobre a implementação de um programa, né, de proteção de dados que contempla instaurar rotinas para isso, capacitar a empresa de atender esses pedidos. Mas esse, na minha opinião, é o mais perigoso, porque tem gente, brasileiro é muito criativo, e tem gente já querendo, já se preparando para as oportunidades de ganhar dinheiro. Eu já ouvi falar de aplicações, você compra lá por R$ 29,90 e tem direito de notificar automaticamente 400 CNPJs, com a pergunta, quais dados você tem a meu respeito? Você tem 15 dias para responder. Então, algumas pessoas vão tentar, como oportunistas, enquadrar empresas no descumprimento da lei, seja para pedir indenização, seja para ameaçar com punições que possam vir lá da autoridade nacional. Que, aliás, eu pulei o slide, eu me perdi lá, eu pulei para o seguinte, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão federal que deveria ser independente, por enquanto ele está debaixo da Presidência da República, mas é o órgão técnico que vai fazer toda a fiscalização e vai aplicar as penalidades, que eu vou falar um pouquinho sobre as penalidades. Então, acho que esse é o maior desafio para as empresas, conseguir responder a tempo aos questionamentos que possam vir. Renato, sim. A fiscalização, ela só ocorre através de uma denúncia de um titular que foi prejudicado, ou pode ocorrer uma fiscalização somente para ver como funciona o processo de armazenamento? A gente ainda não sabe, porque ainda não está funcionando. Tá. Mas o presidente da República, na verdade, está tentando jogar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele está tentando jogar para frente, porque esse órgão ainda não está totalmente composto, aliás, está longe de estar totalmente composto e em funcionamento. Nós imaginamos o seguinte, ele não vai ser um órgão super fiscalizador, ele vai ser muito guiado por rumores, por denúncias e reclamações. Nós vamos ter um canal bem facilitado, nós como consumidor, como titular de dados, nós vamos ter um canal muito facilitado, online, com a autoridade nacional. Mas a própria lei diz o seguinte, tente resolver com a empresa. Se você não conseguir resolver, aí sim você vai à autoridade. Então, ela vai, minha percepção é de que ela vai atuar mediante denúncia de incorreções. Então, veja que quem não está adaptado, quem utiliza dados de maneira inadequada, fica sujeito a alguém por vingança, por bullying, seja lá o que for. O concorrente pode fazer isso, fazer uma denúncia de um uso indevido
de tecnologias, de cookies, por exemplo, ou de qualquer outra prática de marketing abusiva. Então, qualquer um pode denunciar, né? Então, acho que ela vai agir muito baseado em denúncias. A gente vai ter mais certeza depois da publicação da lei, né? E aí, quando a lei estiver em vigor, esse órgão vai ter que também estar em funcionamento. Vamos ver como é que vai ser. Tá ótimo. Ô, Renato? Sim. E essa denúncia, se ela sendo falsa, vai haver algum retorno para quem denunciou, como uma falsa comunicação de crime ou coisa parecida? Não, eu acredito que não, porque ele tem simplesmente um caráter de reclamação. Então, cabe ao órgão querer investigar ou não. E aí, com o tempo, o órgão acho que vai sacar se aquilo é uma um mero ato é uma tentativa de concorrente de atrapalhar, né? Não sabemos ainda realmente como é que vai funcionar. Tá, deve ser algo parecido com uma comunicação ao Bacen sobre incorreção de procedimento bancário, alguma coisa assim. Exatamente. Eu acredito que seja assim. Em breve nós vamos entender como é que vai funcionar na prática. Mas eu acho que eles vão se preocupar com as grandes, com os impactos maiores, né? Com a escala e a natureza dos dados, se são dados sensíveis, se a prática realmente ela tem um potencial de prejudicar pessoas. Acho que uma mera fofoca feita à autoridade não vai causar grandes movimentações, essa é a minha impressão. Aí vai para a esfera civil, né? Quem quiser reclame. Isso, e bom ponto. Então, nós temos tanto a penalidade que pode vir da agência regulatória, né, da autoridade nacional, ou quando eu, titular, me sinto lesado, independentemente da autoridade nacional, eu posso entrar com uma ação para reparar esse dano que eu sofri por invasão à minha privacidade. Tá certo. E quem for objeto de denúncia, será que vai ter acesso à identidade do denunciante? Ai, não sei. Aí a gente está realmente falando de detalhes, mas eu diria que não, acredito que não. Se for uma reclamação, por exemplo, eu, Renato, tentei aqui o número 4, olha, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados que sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. Eu descobri que uma certa empresa utiliza meus dados sem embasamento legal, inclusive contra a minha vontade. Eu quero que esses dados sejam apagados e eles não estão obedecendo. Eu pedi para me descadastrar e eles continuam me fazendo contatos. Eu vou colocar um exemplo engraçado aqui, mas tem a ver com privacidade. O marido que passa a receber em casa cupons de desconto da joalheria famosa. E aí a esposa olha e fala, mas engraçado, eu nunca recebi nenhum presente, não é? Assim, aquilo é uma situação absolutamente invasiva, porque poderia ser simplesmente um marketing. Não, mas espera aí, esse produto, numa situação inadequada, pode super invadir a vida daquele marido, né? Então, e aí esse marido fala, olha, pelo amor de Deus, me exclua, suma com o meu nome da sua base de dados. E essa empresa não só deixa de descadastrar, como aumenta o número de envio dos cupons de desconto. Então, ou seja, o que fazer com isso? Já arruinou o casamento do cara, já criou um monte de problemas. E ele pode, sim, fazer uma denúncia e também entrar com uma ação de reparação por um marketing mal feito. Vou dar exemplos que são verdadeiros, que são a origem de toda essa discussão sobre privacidade. Nos Estados Unidos, até hoje, ainda é muito comum essa coisa de enviar cupons por correio. Então, uma moça grávida, uma adolescente que engravidou e fez pesquisa na internet sobre coisas de bebê, coisas para gestante, e imediatamente começou a receber um turbilhão de publicidade na casa dela
para esse tipo de situação, para bebês, para gestante. Então, ela não teve nem o prazer ou o desprazer de contar para a família dela que estava grávida, porque a família descobriu antes dela contar. Isso é um clássico cenário de invasão de privacidade. Um outro é da mulher gestante também, que fez as pesquisas, só que ela veio a perder o bebê. E aí, por 2 anos, ela continuou recebendo publicidade para roupinha de bebê de 6 meses, para brinquedo para 1 ano, 1 ano e meio, e aquilo fazia com que ela se lembrasse de uma coisa que ela não queria lembrar, é algo que machucava. Então, esse tipo de situação, ela, quando pede, me desbloqueie, porque eu não tenho mais o bebê, e a empresa não obedece, isso é caso para levar para a autoridade e também para uma ação de reparação. Então, são situações que podem... eu vou dar um outro exemplo prático e é verdadeiro. Uma cliente nossa que fabrica óculos de sol. Então, ela vende online e ela entrega na casa da pessoa. E aí, o que ela fez? Colocou isso para a empresa de logística. O entregador, que entrou no condomínio e foi fazer a entrega, viu que na casa tinha uma coleção de carros. Eu não lembro se eram carros antigos, carros importados, eram alguma coisa específica. E ele pessoalmente era interessado no assunto. Então, o que ele fez? Ele tinha lá dados de contato daquela casa, o telefone do celular, e ele cadastrou no celular particular dele e começou a fazer contato com aquela família. No caso, era o telefone da esposa. Então, ele falou, olha, eu vi que vocês aí têm coleção de carros, e isso e aquilo, eu gostaria de... Enfim, a mulher que recebeu aquilo ficou assustada, o marido ficou bravo, que uma pessoa estava entrando em contato com a mulher dele. Enfim, isso criou toda uma situação de constrangimento, de problemas pessoais, que poderia muito bem ter se tornado uma ação judicial de reparação. Por quê? Não houve o cuidado com aqueles dados pessoais. Essa invasão de privacidade foi causada por descuido dessa minha cliente. Então, um programa de privacidade prevê tudo isso. Bom? Falando aqui, continuando, você tem aqui o direito de corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Nós podemos verificar que a empresa está com os nossos dados, com o meu endereço desatualizado, tem o direito de exigir que ela corrija. Anonimização, bloqueio ou eliminação de informações, tudo que está fora da lei, ou que seja excessivo, ou sem um fundamento, sem uma finalidade justificável, eu tenho o direito de exigir que aquela empresa elimine, tá? O número 5 é a portabilidade. Como a gente já conhece aquela portabilidade de telefone e de outras coisas, de plano de saúde, vai ter portabilidade de dados. Então, se eu tenho lá no meu Fitbit, eu corro e registro as minhas corridas no Fitbit. Eu vou migrar para a tecnologia do Apple Watch. Então, eu tenho o direito de chegar na Fitbit e pedir todos os meus dados, meu histórico de dados, e levar para o novo fornecedor. Se eu tenho meus dados, minhas fotos, meus posts no Facebook, eu posso pedir para levar para uma outra rede social que eu queira. Acho que nem existe nada compatível, mas eu poderia pedir, em tese, eu poderia pedir todos os meus dados pessoais para levar para um outro fornecedor. Isso para mim é uma coisa que a gente vai ter que discutir muito, vai ter muita regulação em cima disso, porque é um conceito interessante, mas acho que na prática é muito difícil, porque a gente vai mexer muito com o segredo comercial daquele primeiro fornecedor. Então, se eu faço exame num determinado laboratório, e eu falo, laboratório, me dá tudo que eu vou levar para o meu outro laboratório. Mas e toda a tecnologia, toda a inteligência que foi aplicada em cima daquele serviço, eu vou levar para o outro laboratório? Enfim, não sei como é que vai ser isso na prática. A gente vai ter que esperar a regulação. O item 6 é a eliminação de dados quando o tratamento for baseado no consentimento. A gente falou um pouquinho sobre consentimento. Tem um peso grande aí no consentimento,
que é a revogação do consentimento. Eu posso chegar e falar assim, ó, empresa, por favor, suma com o meu nome. Eu estou revogando meu consentimento porque eu não aguento mais receber e-mails de vocês. Ou seja e-mail, seja qualquer contato. Simplesmente elimine meus dados porque eu estou revogando o consentimento. Por isso que eu não gosto, não aconselho usar o consentimento, porque ele fica sujeito à revogação. Número 7, eu tenho direito de saber com quais outros parceiros ou quais outras empresas tiveram acesso por compartilhamento dos meus dados. Então, aquele exemplo que a gente brincou do banco de currículos, eu tenho direito, se eu tenho meus dados aí, meu currículo aí com vocês, eu tenho direito de perguntar, olha, com quem você já compartilhou meus dados? E você é obrigado a responder. Número 8, informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. E, não fornecendo o consentimento, quais as consequências da negativa? Vou dar um exemplo prático aqui. Para eu ter acesso a um serviço, o fornecedor exige que eu dê o consentimento. Poxa, muitas vezes a gente está falando de um dado pessoal sensível. Será que a gente está equilibrado? Eu não quero dar esse consentimento. Se eu não der, o que que acontece? Dá para a gente fazer de outra forma? Você me forneceu o serviço mesmo assim? Então, e se ele diz não, eu tenho essa informação e, de repente, ali pode estar havendo um abuso desse poder que esse fornecedor tem, e para fornecer o serviço para mim, ele está exigindo o consentimento. Se tiver esse abuso, esse desbalanceamento, eu posso fazer uma denúncia. Por isso que a lei nos dá esse direito de indagar. Mas, assim, de todos os direitos, o principal, eu diria, é esse nosso poder de questionar as empresas, que informações ela tem a nosso respeito, para que ela usa, e se eu observar que esse uso está incorreto, eu vou pedir para excluir. Isso, para as empresas, é um impacto grande, especialmente na parte de marketing. Renata. Sim. Tem um exemplo prático aqui. Hoje, devido ao Covid, a empresa pede para os empregados fazerem os exames e pede autorização para divulgar o resultado para eventuais ações de desinfecção da fábrica. Se ele se recusar a fazer o exame ou se recusar a divulgar o resultado, ela pode demiti-lo? Não, demitir... Isso. Ela pode. Né? Ela pode. Poderia. Não, eu não acho que isso seja... repete para mim o início da coisa. Qual que seria a empresa ela pede para os empregados fazerem os exames com relação ao Covid, tá? Aos testes para Covid-19. E ela pede autorização para o funcionário para divulgar o resultado para eventuais ações de desinfecção da fábrica. Perfeito. Se ele se recusar a fazer o exame ou se recusar a divulgar o resultado, ela pode demiti-lo? Demitir pode, mas vamos analisar se estaria havendo algum abuso da informação dele, que é uma informação sensível, é dado de saúde, não é? Sim. Ele não dá o consentimento. Eu não dou o consentimento porque eu não quero que fique todo mundo sabendo do que eu me contaminei. Mas, num contexto de uma outra doença, me pareceria abusivo, bastante abusivo, essa obrigatoriedade, né? Então, num contexto trabalhista, acho que nós teríamos problema. Agora, vamos trazer para a nossa realidade, porque a gente talvez esteja amparado até nas implementações aí de políticas públicas, num contexto... eu talvez invocasse... Eu confesso que a gente teria que pensar melhor nessa resposta, mas temos que colocar tudo em contexto. Até porque, ao fazer isto, seria para salvar vidas das pessoas, seria para proteger vidas das demais pessoas. Agora, para salvar as vidas das demais pessoas, para ter a incolumidade das demais pessoas, será que eu preciso divulgar a situação de saúde daquela pessoa? Não sei, gente. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Me parece um assunto delicado. Depois eu peço, Ana, se você puder complementar a sua pergunta, mas eu acho que o que ela quer dizer é o funcionário divulgar para a empresa o resultado do exame dele, entendeu? Entendi.
Ainda ela coloca, exato, se ele estiver contaminado, ela tem que afastá-lo para não contaminar os demais empregados. Então, ela precisa passar bem. Entendi. Na verdade, a pergunta é, posso pedir que o funcionário revele para a empresa, apenas para a empresa? Isso. Entendi. Eu acho que sim. É uma informação sensível, mas nós estaríamos dentro de um contexto social. Quase uma questão de saúde pública, né? Saúde pública. Eu precisaria pensar um pouquinho, mas me parece que a gente consegue enquadrar aí, ter um embasamento legal para isto, exigir que ele informe o estado de saúde. Veja que ele tem a opção de não fazer. Até o nosso presidente se negou a fazer isso, não é? Sim. Porque é um dado pessoal dele e sensível. Ele pode não querer. Só que, ao mesmo tempo, nós, para preservarmos a saúde geral, temos o direito de ter essa informação. E se ele não quiser dar essa informação, é um direito dele, mas é um direito nosso também de demiti-lo. Isso me parece fazer sentido, mas aí precisaríamos ouvir os nossos amigos do trabalhista para ver se isso não acarreta problemas trabalhistas. Mas eu acho que na proteção de dados tem uma finalidade, que é a proteção da vida. Quando eu peço essa informação e vou tratar adequadamente, de maneira protegida, não é todo mundo que vai ter acesso. Apenas eu, empregador, as pessoas do RH. Então, estamos fazendo isso tudo de maneira correta. E eu embasaria isso naquele... Olha, vou colocar aqui na tela. Aqui, ó, é a proteção da vida. Aqui a lei fala proteção da vida e incolumidade. Então, eu embasaria isso. Acho que faz sentido e não me parece ser abusivo. Eu acho que faz todo sentido. Entendi. Mesmo nos aspectos trabalhistas. Tá ótimo, obrigado. Alguma pergunta sobre os nossos direitos? Vai sair todo mundo agora batendo na porta das empresas pedindo os dados. Na verdade, não. Sobre o direito, não. Tem uma curiosidade aqui. Se a lei se aplica aos detetives particulares, ou para eles talvez não tenha tanto efeito prático. Bom, eles podem até ser pessoas físicas, não é? Sim. Mas eles fazem isso remuneradamente. Exato. Então, fugimos aqui, olha. O tratamento é conduzido por pessoa física, aí não teria problema. Se fosse sem fins econômicos. Mas, entendi. No caso, ele é um profissional. E então ele tem que obedecer. Agora, ele pode coletar, ele pode tal? Pode, né? Boa pergunta, hein? Que curiosidade. Eu também achei interessante, porque pelo que eu estou entendendo, na verdade, a preocupação maior não é na coleta da informação, é o que você faz com ela, né? Exato. Então, a atividade dele em si, não vejo problemas. Agora, o que a gente faz com essa informação é que pode ser problemático. Então, eu, pessoa física, Renato, contrato um detetive, e aí a detetive me entrega um monte de coisas íntimas de alguém. E aí eu, Renato, divulgo. Eu não estou sujeito à lei de proteção de dados. Mas aí nós vamos invocar outras leis. A lei da Dickmann, tem outras leis que protegem a intimidade da pessoa. Não são simplesmente dados, mas são informações da vida íntima das pessoas que podem estar nessa conversa aqui, que não são especificamente de dados, mas a gente parte para uma outra proteção da intimidade, em outras leis. Tá ótimo, obrigado. Falamos um pouco sobre a segurança da informação. Então, se você tem dados de pessoas dentro da sua organização, você tem que protegê-las, seja com medidas organizacionais, né, administrativas, e também com tecnologia. O pessoal de TI sempre fala, né, o problema da segurança da informação não são as tecnologias. Geralmente é aquela pecinha que fica na frente do computador, né, que esquece ou que faz algo de errado. A vulnerabilidade muitas vezes está atrelado à falta de procedimento de segurança.
Então, um bom programa, ele vai atacar tanto as políticas de segurança, né, senhas, cultura, não deixar documentos, currículos, seja lá o que for, sobre a mesa, manter armários com dados trancados, e uma série de outras coisas, senhas fortes, por aí vai. E também, óbvio, ter uma tecnologia de ponta que possa coibir a ação de hackers. Óbvio que a gente nem sempre consegue, mas a lei diz que a gente tem que fazer o nosso melhor para tentar proteger. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos falar rapidamente sobre programa de governança de privacidade. Então, para a gente atacar tudo isso, será que nossa empresa está adequada? Nós precisamos fazer um diagnóstico, um mapeamento de todos os usos de dados pessoais que tem em toda a organização. Nós avaliamos se isso está adequado ou não está adequado. Aí nós temos a fase de implementação, que seria a correção daquilo que a gente identificou que está incorreto, criação de políticas, adaptação de contratos, de uma série de outras coisas. Depois, as pessoas, pelo menos as pessoas-chave, precisam conhecer sobre o assunto, ter um adequado treinamento, cada empresa tem a sua peculiaridade. E depois tem a fase da manutenção, que é realmente fazer as atualizações. A gente viu que muita coisa ainda vai depender de regulamentação pelo governo, a gente ainda não tem resposta para tudo, as coisas vão se modernizando, vão se aprimorando, então é um programa vivo, a gente tem que ir adequando ao longo do tempo. Então não é um botão mágico que a gente aperta e fala, estou adaptado. Não, é algo com fases e é algo a ser revisto periodicamente. Esse programa, na minha opinião, é como eu costumo trabalhar, ele tem que ser simples, porque um programa muito rebuscado, as pessoas esquecem, as pessoas mudam, e aí os sucessores não dão continuidade. Então tem que ser sempre algo simples, baseado em simplicidade, para que a gente possa ter a continuidade disso. Vamos falar das sanções, que a gente comentou lá no início. O que o governo pode fazer contra uma empresa que descumpre? As penalidades vão desde a advertência, e o mais pesado de todos é a multa, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, né? Na verdade, limitado a 2% do faturamento ou a 50 milhões de reais. E algumas outras punições aqui, como publicação em jornal sobre a nossa conduta errada. Então, as penalidades aqui são preocupantes. Então, aquelas denúncias acabam sendo realmente algo para a gente se preocupar. O que fazer para evitar o impacto dessas penalidades? A autoridade nacional vai tentar entender se aquilo realmente foi, por exemplo, a invasão de um hacker. A gente fez o que pôde para evitar? Fez. Como você fez o que pôde? Eu tenho políticas de boas práticas, eu tenho governança em privacidade, tenho treinamento para os empregados, a gente contrata um software adequado, ou a gente tem uma infraestrutura, uma infraestrutura realmente de informação, desde armazenamento e o processo, ele é adequado, uma série de coisas que vão ser analisadas para a dosimetria dessa pena. Então, quanto mais a gente está adequado em termos de política, de cultura, de tratamento de dados das pessoas, mais nós aliviamos a nossa barra na hora de a autoridade nacional aplicar uma penalidade. Tá? Essa é a balança. Faça o que você pode e na hora de penalizar, eu vou levar em consideração o que você, empresa, está fazendo. A empresa que não faz nada vai ser enxergado de uma outra forma. Então, é algo que cada um, mesmo no seu tamanho, tem que se preocupar, porque não importa o tamanho. Até o que o Almir comentou daquela ONG, às vezes não é... A ONG para a qual eu trabalho, ela não trata de milhões de dados de pessoas, mas são os dados das poucas pessoas que ela cuida, se vazarem, causa
causaria um impacto gigante na vida dessas pessoas. Então, não importa o tamanho ou se o faturamento é grande ou não, o que importa é realmente a forma, a natureza dos dados, a finalidade do uso desses dados é o que vai realmente comprometer uma empresa ou não. Vamos falar por último sobre o que está acontecendo aí, quando é que entra em vigor a nossa LGPD. Eu vou resumir porque a história é muito longa, mas só para relembrar, a lei foi publicada em 14 de agosto de 2018. Inicialmente, ela teria que entrar em vigor 18 meses depois, que seria 14 de fevereiro de 2020. Aí veio uma mudança e falou, não, é 24 meses depois. Aí pulou para 14 de agosto de 2020. Legal, mês que vem. Aí começou a confusão legislativa. Tem um monte de projeto, mas o que vingou mesmo foi uma medida provisória 959 do presidente da República, que jogou o início da vigência para 1º de maio de 2021. Nisso tinha um projeto de lei, o 1179, que colocava o início da vigência para janeiro de 2020, só que as penalizações que o governo poderia aplicar, essas ficariam só para agosto de 2021. Então, iniciava em janeiro de 2021, com penalidades em agosto de 2021. Aí o Senado ficou bravo porque entrou uma medida provisória, 959, e aí na hora de aprovar, eles simplesmente colocaram que apenas as sanções seriam a partir de 1/8 de 2021, e que o início da vigência seria agora, em agosto. Só que isto está modificado por uma medida provisória. Então, gente, resumindo aqui, trocando em miúdos, o que nós temos está aqui, até copiei o artigo 65 da lei da LGPD, nós temos o seguinte quadro. A partir de 1º de agosto de 2021, vão os artigos 52, 53 e 54, que são das penalidades. Então, penalidades somente em agosto de 2021. E em 3 de maio de 2021, todos os demais artigos, inclusive o início da vigência da LGPD. Então, do jeito que está agora, é 3 de maio de 2021. Só que esse texto é de uma medida provisória. A medida provisória tem 120 dias para ser convertida em lei. Se essa medida provisória, que está em vigor agora, não for convertida em lei em agosto, em 29 de agosto, agora, mês que vem, ela cai por terra, ela deixa de existir, e se ela deixa de existir, aí a gente tem que excluir esse item 2 que está em vigor e volta a vigorar esse que está riscadinho, olha, 24 meses após a data da publicação, que vai ser agosto de 2020. Então, gente, por enquanto, se me perguntar, eu diria que a vigência é maio de 2021, começa. Mas voltamos a falar sobre isso em agosto, porque se a gente não tiver a transformação em lei daquela medida provisória, a notícia ela já está em vigor, porque ela entra em vigor dia 14 de agosto de 2020. E as penalidades também? As penalidades ficam para agosto de 2021. Entendi. Tá bom? Tem um ano para se adequar depois que começar a vigorar dentro desse cenário, né? Exato. Então, o que a intenção desse projeto era falar assim, por causa da pandemia, né, gente, atrapalhou muito as implementações das adaptações. Então, a gente teria a vigência da lei, mas as penalidades do governo só passariam a valer a partir de agosto de 2021. Mas vamos ver o que acontece. Minha expectativa é que essa MP se transforme realmente em lei e a vigência vá para 1º de maio de 2021. Aliás, não é 1º de maio, é 3 de maio de 2021. Mas a gente realmente tem que confirmar isso em agosto. Agosto é que a gente vai ter a notícia se já está em vigor ou se fica para maio de 2021. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, se eu chego para você hoje e te pergunto qual a sugestão que você dá para as nossas empresas hoje com relação a essa lei? Qual é o primeiro passo aí para que as empresas comecem a se enquadrar? O que elas precisam fazer?
precisa ter uma assessoria para avaliar, né? Nós temos fases, tem que fazer o diagnóstico para ver o que precisa implementar. Mas eu recomendo que todo mundo faça, porque não são coisas caras, não são projetos caros. Claro, tem de todo tipo, né? Tem consultorias e consultorias, e tem também clientes e clientes. Acho que às vezes o tamanho ou a própria estrutura do cliente demanda mais trabalho. Mas isso é algo que todo mundo tem que se preocupar. Vou dar um outro exemplo, porque as pessoas acham que só porque eu sou pequeno, meu faturamento é baixo. Não. Eu tenho uma empresa que é consultora de RH. Eles tratam com dados extremamente sensíveis, não é de RH especificamente. A gente está falando de coaching, de assessment de executivos, é uma coisa bastante especializada e que vai armazenando, vai coletando e colocando num conjunto, num banco de dados, informações que, se caírem em mãos erradas, podem ser muito boas para a pessoa ou podem ser muito prejudiciais, porque ele vai colocando avaliações daquela pessoa. Então, se a pessoa é mal avaliada, eu não gostaria de ter meus dados de má performance divulgados para um potencial empregador, por exemplo. Enfim, isso tudo é para dizer que não importa o tamanho, não importa o valor de faturamento, toda empresa deveria se preocupar e buscar algum tipo de suporte para implementar políticas. E as políticas têm que ser simples. Não existe essa coisa de política rebuscada, 1000 políticas. Isso não é o caso. É a simplicidade que tem que prevalecer, mas as empresas precisam se proteger, precisam se preparar, porque uma outra vez vai acontecer de alguém bater na porta e exercer o seu direito de titular. Seja um ex-empregado, seja um cliente insatisfeito, seja um cliente bravo, seja um cliente amando, um titular amando do concorrente, eu não sei. Nós precisamos estar atentos. Tem a questão da corresponsabilidade também, né? Em primeiro lugar, nós somos responsáveis por aqueles dados que nós somos donos, né? Não importa se a gente entregou isso na mão de um terceiro, nós continuamos como responsáveis. Então, tá aí outro exemplo, precisamos nos preparar para fazer isso de forma adequada, com contratos adequados com esse fornecedor, né? Às vezes, na área de publicidade, isso acontece muito, na área de marketing, na área de RH, enfim, cada empresa tem o seu perfil, não existe projeto pronto para o que eu aplico em uma empresa, eu aplico para todas, não é verdade. Cada empresa tem um perfil e uma necessidade diferente, mas acho que todo mundo tem que buscar a simplicidade para que a coisa funcione e fique para sempre. Só uma dúvida, Renato, que eu não perguntei no meio da apresentação. Disparo de e-mail, por exemplo. A gente tem aquela opção da pessoa se descadastrar no final da mensagem, se ela não quiser mais receber. Só essa ferramenta é suficiente para dizer que a gente não está enviando mensagens indesejadas para alguém? É uma excelente prática hoje, já de algum tempo, né? O opt-in, opt-out. Nós, na verdade, aqui no Brasil, adotamos o opt-out. Você coloca lá a pessoa, ela recebe, se ela não gostou, ela pede fazer o opt-out. Maravilha. Isso é uma forma de marketing, né? Lá na Europa, a coisa é um pouco mais rígida. Lá na Europa existe uma lei, uma diretiva, que trata em que hipótese você pode fazer isto, tem que ter o consentimento e algumas outras coisas. Aqui no Brasil, nós não precisamos disso. Já é uma excelente prática fazer o opt-in, o opt-out. Então, você tem lá a sua base de dados, que se eu perguntar para você, você nem sabe de onde veio, foi armazenando, né? Isso acontece lá no meu escritório também. A gente não usa para marketing, mas a gente usa para comunicados em geral. É o nosso caso. Comunicados de interesse, que possa ser de interesse do nosso cliente. Então, se perguntar de onde vem esse e-mail, não sabemos. Ele está aí há 20 anos. Há anos. Né? Mas eu posso continuar usando? Posso. E o que é que eu invoco? Eu invoco o meu legítimo interesse, o legítimo interesse do escritório, o legítimo interesse do sindicato.
que é fazer a divulgação dos trabalhos, a divulgação de uma nova lei, divulgação seja lá do que for. Mas é uma excelente prática, muito recomendável, que se aquele indivíduo, aquele titular, não quer mais receber, ele vai fazer o opt-out, e a gente tem que obedecer. Por uma única razão, a gente não quer irritar o cliente. Então, se o cliente pediu, faça. Não estou nem importando com o que a lei diz. Se ele pediu para descadastrar, descadastre. Agora, vamos falar tecnicamente. Se a pessoa me pede, eu, Peixoto e Cury, mando e-mails regularmente para uma certa pessoa, e ela fala assim, Renato, não quero mais receber, descadastre, a lei não me obriga a descadastrar. A lei não me obriga. Nós não temos uma lei que obrigue. Se eu estou invocando o legítimo interesse, e se o meu legítimo interesse está equilibrado, porque não está dentro da expectativa, por exemplo, o meu cliente está na expectativa dele receber e-mails do meu escritório. Eu não estou invadindo privacidade, eu não estou ferindo nenhum direito dele. Então, se eu chego à conclusão de que vou mantê-lo sim, eu posso mantê-lo. Tá? Entendi. Óbvio que a gente traz a coisa para a realidade. Eu não quero que o meu cliente fique bravo comigo. Então, se ele pediu para descadastrar, eu vou descadastrar. Isso aqui é só para a gente desmistificar, porque muita gente acha que só porque alguém pediu para tirar da base de dados, tem que tirar. Não é verdade. Às vezes, a organização precisa manter aquela pessoa lá na base de dados por qualquer razão. Então, temos que avaliar se nós estamos adequados, com o embasamento adequado, da forma adequada. Mas, em tese, teoricamente, nós podemos manter. A não ser se isso foi mediante consentimento. Porque se ele deu o consentimento antes, e aí ele revoga o consentimento, nós precisamos realmente tirá-lo. É como funciona grupos de WhatsApp, né? Pelo menos a gente tem agora que a pandemia acabou, que para dar conta de toda a demanda foi feito diferente, mas a gente tem um termo de autorização para que a gente inclua o número de WhatsApp do associado no grupo. Uhum. E esse termo de conscientização é suficiente, né? Porque quando ele não quiser mais, ele vai simplesmente sair. Eu não sei nem se você precisaria desse consentimento, mas se você vai adotar o consentimento, você está invocando o consentimento como base legal para tratar esse dado. Que é o número pessoal celular da pessoa, né? Para você, ele provavelmente já está no seu cadastro, é só a forma de comunicação que você está mudando. E se ele não quisesse receber mensagens suas, é só ele bloquear. Então, assim, tá tudo fácil, a gente não tá sendo invasivo. Diferente se você fosse uma joalheria. Aí eu te diria que é bem invasivo. Mas você... Porque tem aquela questão do interesse, né? Será que você, ao fazer isso, está invadindo a privacidade dele? Para entregar informações do interesse dele? E primeiro, são pessoas físicas ou esse número é de um responsável da pessoa jurídica, por exemplo? Tudo isso tem que ser ponderado para a gente chegar a uma conclusão, se isso invade a privacidade daquele titular ou não. Me parece que não. Eu até fugiria desse consentimento, porque o consentimento ele tem que ter uma forma específica, clara, inequívoca, e ele tem que estar arquivado aí com você, porque se algum dia alguém te perguntar, você obteve o consentimento dessa pessoa? Onde está? Entendi. Tem uma outra dúvida aqui. Uhum. Essa, obrigado, viu? Você tirou a minha dúvida. Caso a MP seja convertida em lei, se as empresas estiverem em desconformidade a partir de maio no caso, a partir de maio de 2021, podem ser penalizadas em agosto de 2021? Isso. Não, desculpe, me perdoe. Não. Aí, vamos apagar, ela vai revogar. Não, tem razão. É isso mesmo. Na verdade, não vai ser revogada, ela vai ser convertida. Ela converte em lei, então permanece como o início da vigência em 1º de maio e o início das penalizações em 1º de agosto. Ou seja, em qualquer um dos cenários, o início da penalização vai ser sempre em 1º de agosto, certo? Me parece que sim,
É isso mesmo. É o quadro que nós temos hoje. Entendi. Tá bom. Agora, gente, todas as nossas opiniões que nós, profissionais de privacidade, fomos dando aí durante esse processo todo mundo errou tudo, tá? Porque são muitas surpresas. Cada dia aparece uma coisa. Não me surpreenderia se a MP 959 revogasse o artigo da Lei 14.010 e revogasse esse início das sanções em 1º de agosto. Isso significa o quê? Que tudo passaria a vigorar a partir de 1º de maio de 2021, inclusive as penalizações. Isso é uma possibilidade também. Entendi. Isso é uma hipótese, eu acho. Esse seria um péssimo cenário, né? É pior do que a vigência vir para 1º de agosto de 2020, porque pelo menos você teria esse período até o ano que vem para se adequar. Com a vigência em 1 de agosto de 2021, desculpe, com as penalizações em agosto de 2021, não significa que as empresas não estejam sujeitas a um indivíduo a entrar com uma ação contra ela, né? Eu tenho clientes da área de incorporação imobiliária e acontece muito nesse ramo de imobiliárias que fazem a intermediação das vendas das unidades dos imóveis, essas imobiliárias compartilharem dados daquela pessoa que comprou o apartamento. Ele comprou o apartamento, está feliz, comemorando, de repente ele começa a receber 20 ligações. É do decorador, é do cara do tapete, é do cara do armário embutido. Então, ele se vê invadido na privacidade, porque alguém compartilhou os dados dele com todos esses fornecedores. Então, algumas clientes minhas já estão recebendo, inclusive, ações judiciais invocando os princípios da LGPD. A LGPD ainda não está em vigor, mas esses princípios já invadiram o mundo. Esses são princípios de tratamento dos dados pessoais. Então, embora não esteja em vigor, as pessoas já estão invocando esses princípios, inclusive em ações judiciais. Tá bom? Então, embora o governo possa penalizar a empresa com 50 milhões só lá em agosto de 2021, não significa que hoje em dia a gente não possa ainda, já não possa responder judicialmente. As empresas. Renato, o Amir até colocou aqui que ele vai precisar atender um cliente agora. Você consegue disponibilizar essa apresentação ou o vídeo que a gente gravou para eles? Eu mando, sim, e você compartilha com eles. Eu mando para você, você compartilha com eles. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Acho que alguém quer fazer uma pergunta. Pois não. Pensei que alguém tinha entrado aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, gente, só desbloquear o microfone, por favor, e fica à vontade, tá? Pode continuar, Bom, Renato. Era isso, então a gente tem essa confusão sobre o início da lei, mas eu acho que para bem de todos, no meio da pandemia, eu acho que a data de maio acaba sendo melhor do que a de agosto agora, né? Na minha opinião, aqui antigamente estava, que era janeiro de 2021, era a melhor de todas. Mas a gente pode se deparar com a necessidade, às vezes, de ter a data de agosto de 2020 como a data de início. Empresas que já começaram, minha recomendação é dar continuidade, porque o processo leva tempo, dá para fazer de maneira remota, não tem o mesmo dinamismo, mas os diagnósticos, as discussões, quanto mais tempo a gente tem para fazer, melhor, porque a gente faz um trabalho mais caprichado, mais sem pressa. Daqui a pouco já é hora de realmente estar com a lei sendo processada, e aí fica mais difícil. Vocês prestam esse serviço de consultoria, né, Renato? Sim, com certeza. Aí, esses são os contatos aí para eles entrarem, os números para eles entrarem em contato com vocês, né? Exatamente. Tá. Gente, então eu queria agradecer, primeiramente, Renato, pela oportunidade, tá? Foi muito boa a apresentação. Eu notei que muitas empresas ainda não estavam cientes da importância da questão.
não precisa nem ir muito longe, só quando você fala aí do valor da penalidade, a gente já mata a questão da importância em todos os sentidos aí para os empresários, acredito eu. Exato. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se não conseguir passar agora, manda para mim por e-mail, que eu repasso para o Renato. Oi, Dalva. Tem uma pergunta da Júlia que não foi respondida, até a Ana chamou atenção. Posso fazer? Fica à vontade, deve ter passado. Caso a MP seja convertida em lei, se as empresas estiverem em desconformidade a partir de maio deste ano, podem ser penalizadas em agosto de 2021? Você fez, né? Eu fiz sim. O Renato já respondeu. Peço desculpas. Imagina. Tá bom, gente. Qualquer coisa, pode me mandar e-mail. Se tiver dúvida, quiser trocar ideias, a gente está à disposição. Então tá ok. Obrigada, Renato. Eu que Obrigada agradeço. A todos. Prazer. Tá, e a gente vai se falando. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau. Outra, tchau, tchau.